Olá! No encontro de hoje, nós vamos discorrer sobre o projeto de coreologia de Laban. Veja bem, Laban não desconsiderou a valiosa contribuição de diversas outras áreas de conhecimento, tanto artísticas quanto científicas. Mas, devido à singularidade do objeto e da proposta, ele preferiu centrar seu foco na busca de métodos específicos a serem aplicados à dança. Este é o foco principal do trabalho de Laban, todo ele voltado para a sua aplicabilidade na área da dança. A partir deste desmembramento, prática e teoria se desenvolveram e se ramificaram. E neste processo de ramificação, algumas práticas desenvolveram características bem próprias, como, por exemplo, a dança da expressão, a dança-teatro, o teatro físico, a dança moderna, a performance e a dança pós-moderna. Cada uma destas ramificações, apesar de terem muitas questões em comum, apresentam as suas singularidades. A pesquisa coreológica e os 3 elementos constitutivos da linguagem da dança a partir da pesquisa de Laban. Primeira questão que é importante observar, pessoal, dentro da questão da pesquisa coreológica, né? O primeiro elemento constitutivo nos diz o seguinte, que nós devemos analisar de forma objetiva o movimento. Então, essa análise objetiva do movimento vai fazer com que nós tenhamos condições de ter uma melhor intencionalidade, né, para que esse movimento cumpra o seu papel de levar uma mensagem a um determinado público. No segundo momento, o elemento constitutivo é o estudo da interação do corpo com o espaço. Veja, cada corpo que vai desenvolver um movimento, ele vai desenvolver este movimento em um determinado espaço. Então, tem que haver uma ação interacional entre corpo e espaço. É isso que vai dar qualidade ao movimento e fazer com que se cumpra o objetivo de levar uma mensagem a um determinado público. E por último, o terceiro elemento constitutivo fala sobre o estudo detalhado sobre as dinâmicas e ritmos no movimento. Então, ao analisar o movimento e perceber que tem que haver uma interação do corpo com o espaço para que esse movimento atinja a intencionalidade, nós vamos estudar as diferentes possibilidades de ritmos e dar dinâmica ao movimento, para que nós tenhamos os melhores movimentos, os movimentos mais adequados para aquela determinada proposta. No caso dos estudos teóricos, a coreologia ela se ramificou em 3 estudos diferentes. Nós estamos estudando aqui, de forma mais precisa, os estudos coreológicos, como nós já vimos no encontro anterior, que nos diz, né, que esses estudos coreológicos são voltados para um estudo acadêmico da dança enquanto manifestação artística de uma prática teatral, dentro de todas aquelas ramificações, que vai do teatro físico, a dança-teatro, entre outras. Mas, além dos estudos coreológicos, nós temos também, dentro dos estudos teóricos, outras ramificações. Um exemplo é a etnocoreologia, que é o estudo da dança em suas particularidades étnicas. É perceber o movimento da dança com a sua especificidade dentro de cada
civilização, dentro de cada civilização, dentro de cada etnia. Então, cada etnia traz a sua força, a sua vibração, a sua forma diferenciada de colocar este movimento em prática. Uma outra ramificação é a arqueocoreologia, que é uma pesquisa sobre a recuperação das danças perdidas. Como nós somos sabedores, muitas danças primitivas e de várias civilizações, elas se perderam ao longo do processo histórico por falta de registros palpáveis. Então, uma das ramificações dos estudos teóricos da coreologia é fazer este resgate por meio de uma pesquisa que vai recuperar estas danças perdidas. Então, para entendermos melhor a sistematização deste estudo, deste método defendido por Laban, nós vamos trabalhar a partir da perspectiva dos sujeitos, né, que compõem esta ação. Em primeiro lugar, vamos pensar no performer, né? No corpo que vai movimentar, que vai desenvolver a ação. Ao performer, a perspectiva se dá por meio de quê? A sensação que ele vai repassar ao público, a intenção do movimento é muito importante, o sentimento dado a cada movimento, a experiência fenomenal, né? Qual é o fenômeno tratado naquele determinado espetáculo, naquela determinada coreografia? Como é que essa experiência fenomenal vai impactar diretamente na escolha do movimento que vai ser desenvolvido pelo performer? É esta relação. E por último, a aparência do performer. Como ele se posiciona, a postura dele no palco, tudo aquilo que ele agrega à sua performance, como figurino, objetos de cena, cenário, se houver. Então, estas são as perspectivas em relação ao performer. A sensação, a intenção, o sentimento, a experiência fenomenal e a aparência. Podemos também fazer um estudo por meio da pesquisa de Laban, da perspectiva do movimento, né? A perspectiva do movimento, quais os aspectos que devem ser trabalhados pelo performer ao desenvolver um determinado movimento. Então, estes são os aspectos. Primeiro, são os fatores e os vocabulários de movimento. Os vocabulários do movimento são muito interessantes, pois por meio do corpo, por meio do movimento, eu vou imprimir no corpo do performer o vocabulário que vai fazer com que a mensagem chegue ao público-alvo com uma determinada clareza. Então, o comportamento como vocabulário cinético é muito importante, né? O registro, o mapeamento deste movimento para gerar aquele determinado vocabulário é fundamental. A coordenação corporal, que vai ser impressa pelo performer durante o movimento, as ações e os passos escolhidos pelo performer, ou pelo diretor, ou pelo coreógrafo, o ritmo dado a cada movimento, em cada momento do espetáculo, da coreografia, as qualidades dinâmicas de cada movimento, em cada momento, é fundamental, né? Os ritmos,
as dinâmicas, os significados que cada um destes movimentos tem dentro daquela proposta apresentada por meio de um espetáculo, de uma coreografia ou por meio de uma performance. A corêutica, que é, como nós já vimos no encontro anterior, nada mais é do que o estudo prático do movimento para chegarmos no movimento mais adequado, né, o mais propício para aquela determinada ação. O design do movimento, esse design de movimento é fundamental, porque eu vou escolher exatamente a forma que eu vou imprimir aquele movimento, né? Se é um movimento baixo, alto, leve, intenso. Então, tudo isso tem a ver com o design. As formas reais e virtuais de movimento, né? E as unidades corêuticas. Então, são as formas reais de movimento que vão ser desenvolvidas pelo performer. É muito importante. Se vai ter uma junção virtual, é importante também esse acasalamento entre o real e o virtual, para que se tenha qualidades dinâmicas neste determinado movimento, nesta determinada ação. O trabalho conjunto é muito importante, porque às vezes eu tenho no palco 2, 3, 5, até 10 performers. Então, esse trabalho conjunto, ele precisa ser analisado, porque esses movimentos, eles têm que ter unidade, eles têm que ter sintonia, e isso vai gerar um produto final de mais qualidade. A estruturação de material cinético, né, como nós vamos estruturar todos estes movimentos no início, no meio, no fim, a relação com o espaço, com os objetos de cena que estão sendo utilizados naquele determinado movimento, daquela determinada ação, é fundamental. E os mecanismos e formas de manipulação deste movimento pelo performer, que tem que ter uma consciência corporal muito grande, né, para trabalhar da melhor forma possível o movimento, a respiração, a intenção, que vai dar esse contorno final ao movimento. E ao termo essa perspectiva do movimento, nós temos também que ter uma perspectiva de conexão entre o movimento e o som. O som da dança, que vai ser escolhido para respaldar aquele espetáculo, aquela ação, é fundamental, porque tem que haver uma sintonia perfeita entre o movimento do performer e o som, a trilha escolhida por ele para o desenvolvimento da coreografia, ou seja, do espetáculo. Então, esta conexão entre movimento e som é que vai gerar um produto final de qualidade. E também precisamos fazer uma conexão entre a perspectiva do movimento com o espaço. Que espaço é esse? Qual é o lugar da performance? Onde essa performance acontece? É num palco de teatro italiano? É num palco de arena, semi-arena? Onde é esse lugar? É no meio da rua? É num espaço não convencional? Então, os ajustes do movimento ao espaço é de fundamental importância para a qualidade final da proposta de trabalho. E por isso é interessante que haja a transformação desse espaço para uma melhor adequação do movimento e uma melhor qualidade do produto final. Bom, depois de analisarmos estas perspectivas, que inclui o performer,
o movimento, a conexão entre o movimento e o som, o movimento, o espaço, nós temos que entender que são estas perspectivas que vão dar qualidade à intencionalidade da ação e gerar um produto final que tenha uma qualidade real. Bom, partindo deste pressuposto, nós vamos entender que os estudos coreológicos se ocupam basicamente de dois campos de investigação específicos. Quais são esses dois campos de investigação científica que se ocupam os estudos coreológicos? Bem, vamos lá. Primeiro, é aquele que coloca a dança no campo da performance teatral. Então, a primeira questão é essa: a dança no campo da performance teatral. Entender a performance teatral a partir deste conteúdo da cultura corporal chamado dança. E segundo, é aquele que lida com os conceitos relativos ao corpo, como incorporação e corporeidade. É entender, então, os conceitos relativos ao corpo. Que corpo é este que dança? Né? Esta questão do esquema corporal para o performer é de importância vital, porque a partir do momento que ele tem essa leitura de corporeidade, ele vai poder, então, ter condições de colocar a dança no campo da performance teatral e entender que o corpo é o meio de comunicação utilizado nesta área de investigação. Bom, o foco dos estudos coreológicos diz respeito à articulação das interconexões relacionadas à criação, à performance e à recepção, juntamente com os processos interrelacionados ligados à impressão, à intenção e à interpretação. Veja, pessoal, como é interessante e como todos os processos eles são interdependentes. Primeiro, nós vamos falar aqui de articulação das interconexões relacionadas ao processo criativo, à criação, à criatividade, né? A performance, ao processo de criação artística e a recepção, como o público-alvo vai receber essa informação, se estamos dando o tempo necessário de degustação para que as pessoas consigam internalizar toda a mensagem que é repassada por meio do corpo. Os estudos coreológicos dizem ainda o seguinte, que buscam instaurar princípios de discussão criativa. É o que eu falei para vocês. Não é nada engessado, pronto e acabado. Ele se respalda totalmente na discussão criativa, tá? Esses princípios procuram abrir o campo de estudo ao invés de fechá-lo. Não é um campo fechado, é um campo aberto. Então, vocês vão se utilizar da base dos estudos coreológicos para instaurar o processo criativo. E a partir daí, entender o processo criativo como algo aberto, né? Ao invés de fechá-lo a definições redutivas. Pois estas definições redutivas, ao tentarem aprisionar os processos vivos e dinâmicos em rótulos facilmente identificáveis, acabam por provocar mais danos e desserviços à arte que qualquer bem imaginável. Então, tudo a partir da criação, de um processo aberto, nada é fechado, nada é trabalhado de forma reducionista, pois a arte requer um processo intenso de criatividade.
A partir de agora, por meio de todo este embasamento teórico, nós vamos entender como Rudolf Laban se estruturou por meio de movimentos simples para criar a sua técnica. Partimos agora para o terceiro e último momento do nosso trabalho, chamado de técnica de Laban. É a técnica em si para que o performer possa passar, né, por um processo criativo por meio destas perspectivas de espaço, som e movimento. Então, pessoal, a técnica de Laban, ela foi organizada a partir de 8 ações ou elementos básicos que fazem parte da vida cotidiana. E estes movimentos é que vão dar suporte para todo o trabalho de criação dos movimentos que vão ser incorporados à coreografia, ou a um espetáculo ou a uma performance. Os movimentos são estes. Empurrar é um movimento simples que nós fazemos de forma cotidiana, né? Flutuar, que é um movimento leve, é um movimento que mostra tranquilidade, leveza. Chicotear, um movimento, né, que trabalha todo o nosso corpo, né, os braços, as pernas, o tronco, cabeça, e nós podemos chicotear com todo o nosso corpo. O espanar, que é também um movimento que faz parte do dia a dia. O deslizar, outro movimento simples. Pontuar, que está muito presente em coreografias musicais e que podem ser adaptadas com facilidade no universo da dança. O torcer, que é um movimento frequente, né, na vida das pessoas. E o pressionar, que é um movimento também muito presente na vida do ser humano. Estes são os movimentos que vão dar vida à técnica de Laban. Recapitulando: empurrar, flutuar, chicotear, espanar, deslizar, pontuar, torcer e pressionar. A seguir, mostraremos a vocês pequenos vídeos de experimentações de vários laboratórios de dança e cursos de formação de cada um destes movimentos, destas ações ou destes elementos. Cada autor chama com uma terminologia diferente. Não tem problema. Ações, movimentos ou elementos. Nós mostraremos a seguir para vocês, então, pequenos vídeos demonstrativos sobre estas 8 ações. E ao término destes pequenos vídeos, mostraremos uma experimentação cênica que contemplam no palco estes movimentos, então trabalhando a expressão corporal numa perspectiva espetacular.